Vamos lá, gente. Construções geométricas. Vamos estar mostrando duas construções bem simples e bem básicas. A primeira delas é construindo uma mediatriz. O que é essa mediatriz? Dado um segmento AB qualquer, mediatriz então vai ser uma reta que vai dividir esse segmento ao meio e que vai formar com ela um ângulo de 90 graus. Então a gente tem um segmento, a gente vai precisar de um compasso. Esse compasso você vai abrir alguma coisa maior do que a metade. Você vai colocar a ponta seca exatamente no ponto B e você vai traçar um arco, tá certo? Como se fosse completar uma circunferência sobre o ponto B, só que não vai precisar fazer essa circunferência. Depois você vai fazer o mesmo procedimento sobre o vértice A. E aí você percebe que esses dois arcos de mesma medida, congruentes, eles determinam dois pontos, certo? Esse ponto aqui, ó, deixa eu chamar ele de ponto M. Deixa eu chamar esse ponto de ponto M. Por M e por N, eu vou traçar então uma reta. Essa reta é a mediatriz. Esse ponto P é o ponto médio entre A e B. E esse ângulo APM é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então a gente pode até escrever essas relações, ó. O ponto A, o ângulo APM, ele mede 90 graus. O segmento AP, ele é congruente ao segmento BB, tá certo? Isso então garante que MN, essa reta, ela vai ser chamada de mediatriz, tá bom? Vamos para outra construção que também é muito importante, que é a bissetriz. Só que agora eu vou precisar de um ângulo. Dado um ângulo qualquer, para ficar bonitinho, vou chamar aqui de A. Vou chamar esse ponto da interseção das duas semirretas de P e essa outra semirreta B. Então eu tenho um ângulo APB. Esse ângulo eu não sei qual é a medida, mas seria possível eu dividi-lo exatamente ao meio. Novamente eu vou recorrer ao compasso. Utilizando o compasso, uma abertura qualquer, vou fixar a ponta seca no ponto P. E vou o quê? Traçar um arco que intercepte as duas semirretas. Esse ponto aqui vou chamar de M. E esse ponto eu vou chamar aqui de N. Para quê? Para facilitar a construção. Pego a ponta seca do meu compasso com a mesma abertura que eu tinha usado anteriormente e vou colocar sob o ponto M e vou traçar um arco interior ao ângulo. Depois eu vou pegar a ponta seca, vou colocar exatamente sobre o ponto N e vou traçar também outro arco que vai interceptar o meu arco anterior, tá certo? Encontrei esse novo ponto, vou chamar esse ponto aqui de Q. Por que ponto Q? Porque eu quero, tá? E aí o que eu vou fazer? Com a régua, eu vou traçar essa semi-reta PQ. Então o que acontece? Essa semi-reta PQ, ela é o que a gente chama de quê? Bissetriz. E o que a bissetriz faz? Ela divide esse ângulo APB em duas metades.
E essas metades são os ângulos A, B, Q, tá certo? E também o ângulo Q, P, B. Outra relação importante, tá certo? É que a gente poderia falar que esses dois ângulos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. A PQ vai ser congruente ao ângulo QPB. Pessoal, é isso.